Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aí você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, prepare os nossos corações, leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus e nos dê a alegria de colocarmos em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje à noite. No nome precioso de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, uma das tecelagens mais caras e mais belas do mundo se encontra na Índia. É interessante você observar que os famosos tecelões, eles, de maneira muito hábil, eles começam a tear, aquela famosa arte da tapeçaria. Eles usam fios de lã de maneira muito rápida, e parece isolado aqueles fios que eles usam na sua arte, Até então, quando você olha aquele trabalho de frente deles, não parece fazer muito sentido, porque é o lado em que você está vendo o tecelão trabalhar, não faz sentido nenhum. Parece até uma bagunça, e se não dizer feio até então. Mas se você tiver a paciência suficiente para esperar ele terminar o trabalho dele, quando você vê do outro lado daquele tapete, você fica encantado com a obra de arte. Até então, a obra de arte por você desconhecida. E é interessante que você julgou o trabalho dele por ver um lado que você não conhecia. Na verdade, você está vendo um lado onde você não sabe o que está acontecendo, mas do outro lado, o artista, esse tapeceiro, sabe muito bem o que ele está fazendo. E hoje à noite, eu gostaria de usar esse exemplo e finalizar com ele, de ver como Deus, muitas vezes, é como esse grande tecelão. E Ele usa as provações das nossas vidas para nos moldar à imagem de Seu Filho Jesus. E é interessante que esse Filho, o único Filho de Deus, mesmo sendo filho, até ele aprendeu pelo meio que sofreu. E eu queria que você tivesse isso em mente, para que no final você possa sair daqui alegre, que é o que Tiago vai nos dizer aqui com o seu primeiro imperativo, a gente ter motivo de grande alegria. Olha comigo de novo o versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, ele começa com meus irmãos, no mínimo 15 vezes você vai ver isso em todo o livro. Nós já vimos na semana passada quem são esses irmãos, certo? Que Tiago se refere aqui. Vimos que são os cristãos judeus que foram expulsos de suas casas, que eram perseguidos por causa da sua fé, que perderam as suas posses, e ele se identifica a essas pessoas com pessoas que são exploradas pelos ricos, arrastadas nos tribunais por esses mesmos ricos e difamadas por simplesmente amarem Jesus. E diante desse contexto de sofrimento, de privação, especialmente se você tivesse a chance de escrever para alguém nesse contexto, imagine você se colocando no lugar de Tiago. Se você tivesse a oportunidade, vamos trazer para o nosso contexto real. Nós sabemos que hoje 50 países, isso é real, 50 países, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, sofrem, pagando com as suas próprias vidas, por amor a Jesus. Se você tivesse hoje à noite a oportunidade de escrever para um deles,
o que você escreveria nessa carta? O que você escreveria nessa carta? E Tiago começa a sua carta, que foi inspirada, esse autor foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele começa a sua carta pastoral com o seu primeiro imperativo, com a sua primeira ordem. E ele chama esses irmãos a considerarem. Olha o que ele diz: considerem. Considerem. Ou seja, em outras palavras, tenha em mente isso de uma vez por todas. Não perca isso de vista. É isso que ele quer dizer com considere. O que Tiago quer que esses irmãos daquela época, e também para nós hoje, venhamos a considerar? O que nós precisamos ter sempre em mente, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer provação que venhamos a passar? Que tudo isso é motivo de grande alegria. Não perca isso de mente, não perca isso de vista, considerem isso de uma vez por todas. O que vocês estão passando é motivo de grande alegria. Talvez para vocês isso não faz muito sentido, mas imagine se você estivesse recebendo essa carta. Longe da sua casa, sendo perseguido por amar a Jesus, perdendo, sendo privado dos seus bens, sendo perseguido, correndo risco de morte, e de repente alguém fala para você considerar isso tudo como motivo de alegria, de grande alegria. Eu não sei vocês, mas eu acho que é uma forma estranha de encorajar alguém, não é verdade? Parece meio estranho você encorajar alguém dizendo assim: se alegre nisso. O que você está passando é motivo de grande alegria. Interessante que Paulo e Pedro escreveram da mesma forma. Olha que interessante. Romanos, no capítulo 5, versículo 3, olha o que Paulo diz: também nos alegramos. No quê? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. 1 Pedro 1,6: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, Paulo de novo: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. O que levava Paulo a se orgulhar desses irmãos? Ele diz: sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Antes de chegarmos, qual a conclusão do motivo dessa grande alegria que Tiago vem nos ensinar? Observe que Tiago está sendo realista acerca dos sofrimentos da vida. Interessante, não sei se você percebeu, ele vai dizer, depois da alegria, o fato. O fato. Ou seja, é inevitável que você sofra. Inevitável que você sofra. Tiago está sendo realista. Ele sabe que, embora sejamos filhos de Deus, e aqui é uma carta aos filhos de Deus, o sofrimento neste mundo é inevitável, meus irmãos. Inevitável. Ou, como vimos na EBD de manhã, não é verdade? Vimos que o sofrimento, muitas vezes, é uma forma de Deus deixar claro, de fato, quem são os verdadeiros filhos dele. Quer peneirar a igreja? Traz esse sofrimento para ela. Aí você vai ver os bodes e as ovelhas. Não é novo, meus irmãos, não é novo o que eu vou dizer agora. Desde a época de Tiago e hoje em dia, o que não é novo? Uma temática, uma falsa teologia. Sabe qual que é o lema dessa falsa teologia? Pare de sofrer. Não só é uma falsa teologia, quanto é antibíblico. Pare de sofrer? Como assim? Como assim pare de sofrer? Como se Deus colocasse você dentro de uma bolha e você não pode ficar doente, você não pode ficar pobre, e você ainda reivindica, como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, em que Ele tem que fazer tudo o que você quer. Você reivindica como direito seu. É isso que permeia em muitas igrejas hoje em dia. Meus irmãos, não só é uma falsa teologia, como não é o Evangelho de Cristo Jesus, esse tipo de mensagem. Pelo contrário, o próprio Cristo
nos garantiu que nesse mundo teríamos aflições. Ele nos amou o suficiente para dizer a verdade. O tempo todo, tudo que saiu dos lábios de Jesus foi simples e pura verdade, de que nesse mundo você vai sofrer. Você vai passar por dificuldades, por muitas aflições. Mas o próprio Cristo, assim como o Tiago faz aqui, ele traz uma boa notícia: tem de bom ânimo, alegre-se, tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu. Não tem nada que você venha passar que Cristo já não tenha vencido. Não tem nada que você venha passar que ele não vai te dar condição do que nós cantamos aqui, de vencer. E a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. 1 Pedro 2, 21, olha como é diferente desse lema. Para isso vocês foram chamados. Cristo nos chamou, e são chamados para todos, ok? Não é só para os 50 países, para todos, diferentes níveis, mas para todos. Olha o que Pedro fala: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ser discípulo de Jesus é seguir os passos da via dolorosa. É inevitável, é fato. Todo cristão genuinamente salvo, todo filho de Deus genuinamente salvo, irá sofrer, de uma forma ou de outra, de um nível ou de outro, porque Jesus é o nosso exemplo, e nós seguimos o exemplo do servo sofredor. É inevitável que isso aconteça. Iremos passar por qualquer tipo de provação nesse mundo, mas afinal de contas, o que é provação? Por definição, meus irmãos, essa palavra grega sugere problemas, especialmente que quebre o padrão de paz, que gera desconforto, que gera dor. É interessante que na raiz original da palavra, a forma verbal é como se fosse submeter alguém ou algo à prova, por isso se fala provação. Submeter alguém ou algo à prova. E qual que é o propósito da provação? O propósito é descobrir a natureza da pessoa ou a qualidade de algo que está sendo provado. Em outras palavras, vai trazer à tona o que você de fato é. Vai trazer à tona o que de fato está sendo provado. Por exemplo, o ourives, ele vai purificar o ouro no fogo. E você sabe o segredo do ourives, que ponto que ele tem que parar para aquele ouro estar puro o suficiente, até ele ver o seu próprio reflexo no ouro. Interessante isso, né? Ele vai tirar tudo aquilo que contamina aquele metal precioso com o calor do fogo. E ele só para até ele ver o seu próprio reflexo no ouro. Essa é a ideia da provação. Algumas provações, meus irmãos, acontecem simplesmente porque somos humanos. Por exemplo, doenças, acidentes, decepções, até tragédias. Você e eu não temos condição nenhuma de controlar circunstâncias. Nós não temos controle das circunstâncias que causam essas dificuldades nas nossas vidas. Você não tem, eu não tenho. É uma fragilidade de todos nós. Outras provações acontecem porque temos o privilégio, eu vou usar a palavra privilégio porque é bíblico, porque temos o privilégio de sermos discípulos de Jesus, de crermos em Jesus. Simplesmente por isso, nós vamos ser provados. Paulo, Filipenses 1:29, olha o que ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Muita gente quer crer em Jesus, mas ainda não entendeu que não só o privilégio de crer nele nos leva ao privilégio de sofrer por Ele. Muitas pessoas querem um Jesus que vai solucionar todos os seus problemas e vai tirar todo o seu sofrimento da sua vida, como se ele fosse mais um chaveirinho, que você tem um chaveiro lá de deuses, Jesus é só mais um. Ele vai resolver todos os meus problemas, inclusive me livrar de todos os sofrimentos. Esse não é o Jesus bíblico. Porque a nós foi dado esses dois privilégios: crer nesse Cristo e sofrer por Ele se necessário. E é interessante percebermos, como eu disse, que as provações, elas só irão trazer à tona quem nós de fato somos. Já ouviu aquela frase, quer conhecer alguém, dá poder a ela?
Quer conhecer o caráter dela, tira o poder? Uma frase famosa. Eu diria, quer conhecer alguém, coloca ela na aprovação. Você vai ver a natureza daquela pessoa, você vai ver como ela vai murmurar, ou como ela vai dar glórias a Deus, ou como ela vai ter a graça, e a gente vai ver que de Deus sustentando ela em meio à aprovação. Meus irmãos, guarde bem isso. Enquanto passamos por essas provações, podemos nos tornar amargos, pessoas amargas, se não considerarmos o propósito pelo qual Deus permite que essas provações aconteçam. É por isso que Tiago diz, considerem, tenham isso em mente, não percam isso de vista todas as vezes que passarem por todos os tipos de provação. A missionária Elisabeth Elliot, esposa do famoso Jim Elliot, martirizado como missionário no Peru, no seu livro que ela escreveu, ela diz algo muito belo nesse sentido. O título desse livro, O Sofrimento Nunca é em Vão. Olha o que ela disse: não são as experiências de nossa vida que nos transformam, é a nossa reação a tais experiências. Tiago continua, olha comigo o versículo 3, ele continua nos dando a razão do porquê nós temos que considerar motivo de grande alegria quando sofremos. Olha o verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O verbo saber aqui é chave, meus irmãos, chave, o verbo saber. O crente em Cristo Jesus, ele sabe que as provas que ele suporta não chegam até ele por acaso. Não é por acaso, não é acidental. O cristão não acredita em sorte. Sorte, no dicionário você vai ver sinônimo de acaso. O cristão não acredita em acaso. Ele acredita que tudo chega por intermédio das mãos de um Pai. Das mãos de um Pai. A mesma mão que acaricia, é a mesma mão que disciplina. Um conhecimento experimental. Esse saber aqui é algo experimental, que você não só sabe na sua cabeça, você experimenta tanto a aprovação quanto a condição da alegria em meio à aprovação. Alistair Begg, um pastor contemporâneo, que eu gosto muito, ele vai dizer desse conhecimento que o cristão tem. Olha o que ele diz, abre aspas: a palavra de Deus não nos foi dada, em última análise, para que o nosso conhecimento aumente, mas sim para que as nossas vidas fossem mudadas. Fecha aspas. Olha só, de novo, além de saber, olha a segunda parte do versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova, meus irmãos, ou o teste, a sua fé vai ser testada, porque você pode ter uma fé morta, e só a provação testa se de fato a sua fé é autêntica, é genuína ou é morta. Assim como eu falei do ourives, ele vai purificar o ouro no fogo, ele vai eliminar daquele metal precioso as impurezas. Da mesma forma, meus irmãos, Deus usa as chamas das provações para testar e purificar a qualidade da nossa fé. 1 Pedro 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que o teste da fé produz, meus irmãos? O que o teste da nossa fé desenvolve? Tiago vai dizer que é a perseverança. Perseverança. Ou em algumas traduções, talvez na sua, paciência. E nós sabemos que é virtude, que é um dos frutos do Espírito Santo, não é verdade?
paciência. Uma virtude, um fruto na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Produz ou desenvolve. Assim como nós, imagine, eu gosto muito dessa figura bíblica, né, que a árvore é conhecida com os seus frutos. Ou seja, uma árvore produz, né, a laranjeira produz laranja, o abacateiro produz abacate. Então, assim como plantas, assim como somos plantas, por assim dizer, o Espírito Santo em nós vai produzir algo, vai desenvolver algo. E existe um provérbio árabe que diz o seguinte: o sol sem chuvas cria desertos. O sol sem chuvas cria desertos. Tiago nos diz que as dificuldades provam a nossa fé. Ou seja, essas nuvens que acumulam em cima de nossas cabeças. Já viu aqueles desenhos animados? Ou as charges, né? Se alguém está passando dificuldade, é como se tivesse uma nuvem em cima da cabeça dele, né? Essas nuvens, né? Essas dificuldades que acumulam em nossas cabeças irão produzir, irão desenvolver em nós a perseverança. A perseverança. A segunda parte de Romanos 5, que eu li no versículo 3, a primeira parte, olha a segunda parte que Paulo vai dizer: porque sabemos, de novo, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E ele continua, Tiago continua, que essa perseverança ela tem um alvo. Guarde bem isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio do Tiago. Nem a aprovação, nem a perseverança são fins em si mesmos. Tiago está dizendo que a aprovação é necessária, que vai nos levar a uma perseverança, e isso tudo no processo é motivo de alegria, mas tem um alvo, esse é o fim, e ele continua nesse alvo. De novo, nem o sofrimento e nem a perseverança são fins em si mesmos, mas o meio para Deus produzir algo em nós muito maior. De novo, com o mesmo argumento que ele começou, a razão da sua alegria em meio ao sofrimento. Qual que é a razão? Olha o versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, algo que começa e termina, certo? A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Meus irmãos, o objetivo de Deus, o chamado de Deus para todos os seus filhos, o fim para o qual Ele quer produzir em nós a perseverança, é nos levar à maturidade, é nos levar à integridade. Seria uma tragédia se os nossos filhos não crescessem, não é verdade? Teria alguma coisa errada. Naturalmente, crianças crescem. Se ela não está crescendo, alguma coisa está errada. Ou na alimentação, ou na genética, ou ela tem alguma doença. Assim também espiritualmente, meus irmãos. Nascemos de novo. Somos filhinhos, né? João vai dizer isso. Somos filhinhos de Deus. Mas, com a caminhada cristã, você amadurece. Espiritualmente também é necessário que você cresça. Você nunca fica eternamente um bebê, espiritualmente falando. Você cresce, você amadurece. É natural que filhos de Deus cresçam, amadureçam, embora o processo traga tantos perigos quanto alegrias, dores. Muitos cristãos se protegem, meus irmãos, naquela bolha que eu mencionei. Eles têm medo de sofrer. Qualquer coisa que Deus vai fazer, alguma coisa na vida deles, eles começam a espernear igual criança birrenta, pedindo para Deus parar com aquilo que está doendo demais. Eu não sei se você já teve medo de ir ao médico, ao dentista, desculpa. Eu, quando criança, morria de medo daquele aparelhinho. Quando eu estava na sala de espera, só de ouvir aquele aparelhinho já me dava vontade de correr. Natural para uma criança ter medo. Agora, para um adulto que entende o que o pai está fazendo, ele não esperneia como uma criança birrenta, pedindo para Deus parar de fazer, seja o que ele estiver fazendo, embora para o próprio bem dele. Muitos cristãos se protegem das suas provações da vida e, como resultado, nunca amadurecem. Nunca amadurecem.
Em outra versão, na King James, diz assim: deixai que a paciência ou a perseverança tenha ação perfeita. Achei muito interessante essa versão onde fala deixar. E eu fiquei na dúvida, né? Como o Felisberto falou agora há pouco, eu também tenho um senso crítico. Fiquei na dúvida se deixar como se fosse algo pacífico. Mas graças a Deus, um puritano no seu comentário diz o seguinte: o que significa se deixar? Não é algo pacífico, que você não faz nada. Olha o que ele disse, Matthew Henry, no seu comentário, abre aspas: não faça nada para limitá-la, nem para enfraquecê-la, mas deixe que tenha completa atuação. Se uma aflição vier no encalço da outra, e uma série delas se enfileirar, deixe que a paciência atue, até que a obra esteja aperfeiçoada. Quando suportamos tudo que Deus estabelece, e enquanto Ele estabelece, com humilde obediência, olhamos para Ele, e quando não somente suportamos os problemas, mas nos alegramos neles, então a paciência tem a sua obra perfeita. Fecha aspas. E no último capítulo dessa carta de Tiago, se você olhar comigo lá no capítulo 5, Tiago vai trazer um exemplo de uma pessoa como eu e você, pecadora, que a fé foi lapidada, que a fé foi testada, onde a pessoa experimentou essa perseverança ou paciência, e que nós precisamos imitar. Olha comigo no capítulo 5, olha o versículo 11, quem que ele menciona? Tiago 5, versículo 11. E é interessante que os cristãos sabiam de quem ele falava. Diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Guarde bem isso, finalzinho do versículo: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó, meus irmãos, em meio a um sofrimento excruciante, você nunca teve que enterrar 10 filhos de uma vez só, né? Jó teve que fazer isso. Você nunca perdeu de uma vez todos os seus bens, né? Jó perdeu. Você nunca perdeu de uma vez só a sua reputação e saúde. Jó perdeu. Tudo isso que ele passou, ele conheceu a Deus como nunca antes. E se ele não fosse provado por tudo isso, ele jamais poderia ter dito o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, inclusive livrá-lo de tudo que ele passou. E ele continua: e ninguém pode frustrar os teus planos. Muita gente canta esse versículo, mas os mesmos que cantam esse versículo oram para que eles não sofram. É bonito esses versículos, mas tem um preço para pagar, para chegar no conhecimento que Jó conheceu a Deus, a ponto de dizer isso: sei que podes todas as coisas. Algo muito parecido com o que Davi disse lá no Salmo de número 138, versículo 8. Olha o que Davi escreveu: o Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Meus irmãos, a aprovação nos leva a esse alvo, a essa integridade. É interessante, não sei se vocês já perceberam, que antes de Jó ter sido provado, no começo, Deus já tinha falado da integridade daquele homem. É Deus que deu a condição para Jó suportar tudo que ele suportou. E não é errado, hoje de manhã a gente falou disso, não é errado você questionar a Deus quando você está sofrendo. Errado é você murmurar com as pessoas e levar a blasfemar o nome desse Deus que você conhece o suficiente para dizer que Ele é bom. Não é errado você fechar a porta do quarto e abrir o seu coração diante de Deus, porque Jó fez 70 perguntas para Deus, ele não respondeu nenhuma, mas ele fez. E se fosse errado, não estaria na Bíblia. Não é errado ser sincero diante de Deus,
Errado é ser hipócrita diante de Deus e diante das pessoas quando você sofre. Estar alegre diante das pessoas, que Tiago fala dessa alegria, não um sorriso amarelo, fingindo e dizendo glória a Deus para qualquer coisa. Isso não é ser cristão, meus irmãos. Ser cristão é ser sincero. É quando alguém pergunta para você se está sofrendo, se está doendo, você fala dói, sofre. Eu não entendo o que Deus está fazendo, mas eu o conheço o suficiente para descansar que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que Ele sabe melhor do que eu preciso. Talvez, eu cresci pensando assim, você talvez cresceu pensando assim, que você sabia melhor do que seus pais. Uma vez me envergonho disso, eu era adolescente, eu precisava de um remédio caro, e até hoje eu me lembro que eu discuti com meu pai. Eu queria muito um videogame, eu cresci num contexto pobre, eu vi os meus amigos tendo videogame, eu sempre quis um videogame. Na época era um Atari, quem é da minha idade sabe o que eu estou falando. Não tem a mínima da tecnologia dos videogames de hoje, que é uma realidade impressionante. O Atari era muito simples, eu sonhava em ter um Atari. E uma vez eu tive um problema de saúde que os meus pais, com muita dificuldade, precisavam comprar 7 vacinas, eu tinha que tomar durante 7 meses, uma vacina por mês, e era cara. Meu pai acumulou o dinheiro, e eu lembro que eu calculei o valor das 7 vacinas era o valor do Atari. E o dia que a gente saiu para comprar as vacinas, eu levei o meu pai numa loja, onde eu estava namorando um Atari por muito tempo. Eu tinha acho que uns 12 anos. E eu trouxe meu pai, falei para ele olhar o Atari, falei, olha o preço, pai, do Atari, é o preço que o senhor tem das vacinas. E meu pai olhou para mim e falou assim, meu filho, eu queria muito te dar esse videogame. Ele nem sabia falar o nome, mas você precisa das vacinas. E eu confesso que eu fiquei revoltado com meu pai. Eu não desrespeitei, mas eu fiquei chateado. E eu tomei as vacinas. E graças a Deus, que eu confiei no meu pai. Mesmo discordando dele, mesmo não tendo a ideia do que ele sabia e eu não sabia, da importância daquelas vacinas. Meus irmãos, o nosso Pai perfeito sabe melhor do que você precisa. E se Ele permite você passar por qualquer provação, é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Se Ele tiver que cumprir na sua vida, qualquer coisa que seja, Ele não vai te privar de qualquer sofrimento que você tem que passar, porque Ele sabe melhor do que você. Ele sabe melhor do que eu, do que você precisa. Porque o Senhor cumpriu os seus planos na vida de Davi? Por que Ele cumpriu na vida de Jó? Por que Ele vai cumprir na sua vida? Porque seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é cheio de compaixão e misericordioso. Saiba disso, meus irmãos, guarde bem isso. Em meio às provações da sua fé, lembre-se, considerem, tenha isso em mente, lembrem-se que estamos debaixo das mãos poderosas e onipotentes de um Pai, que sabe os limites dos seus filhos. Ele sabe, Ele conhece melhor do que você os limites que você tem. Ele jamais vai colocar qualquer provação além daquilo que eu e você podemos suportar. E Ele vai nos dar o poder e a condição de perseverarmos. E Ele vai completar aquilo que Ele começou na sua vida. Ele tem poder para começar algo e completar, dar cabo daquilo. Eu gosto muito da imagem daquele oleiro que Jeremias desce a casa para observar. Às vezes você e eu somos esse barro frágil nas mãos desse oleiro, que às vezes é necessário que ele amasse para ele dar uma forma bela e ele colocar a preciosidade do seu Espírito Santo em nós, forjando em nós o caráter belo de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para todos os filhos dele. Você e eu sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Jó 23:10, olha a beleza desse versículo. Mas Ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro.
Ele sabe, Ele conhece você, Ele sabe o caminho por onde você anda. Muito parecido, esse versículo é muito parecido com um poema, um hino de William Cowper. Olha o que ele escreve: Deus opera de maneira misteriosa para suas maravilhas realizar. Ele coloca suas pegadas no mar e move-se na tempestade. Aí vem o refrão, o meu refrão favorito. Ele diz assim: por detrás de uma providência carrancuda, Ele esconde uma face sorridente. Isso é muito belo. Por trás de uma provação que parece carrancuda, tem um rosto de um pai sorridente, fazendo aquilo que talvez no dito popular, se a vida te der muitos limões, Ele está transformando isso numa limonada. E finalmente, meus irmãos, versículo 12, olha aí comigo, do mesmo capítulo de Tiago, do primeiro capítulo, versículo 12, ele nos diz da esperança que temos nessa alegria de suportarmos qualquer provação. Olha o que ele diz, versículo 12: feliz ou bem-aventurado, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Nós não somos masoquistas, nós não encontramos prazer em sofrer, porque a nossa esperança é o que o sofrimento nos leva. Não só aqui nessa vida, um caráter mais parecido com Jesus, mas finalmente na vida eterna, seremos o que Deus planejou em fazer em você e eu, mais parecidos como Jesus. Nenhum sofrimento, meus irmãos, nenhuma provação se compara depois dessa vida aquilo que nos aguarda. Paulo, de novo, em Romanos 8, versículo 18, ele vai dizer com convicção: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que glória é essa? A manifestação do caráter belo e glorioso de Cristo Jesus. Na eternidade a gente vai olhar um para o outro e vai ficar encantado com essa glória, com essa imagem e semelhança de Deus que nem Adão e Eva tinham antes da queda. É isso que Deus está forjando. Começa aqui e culmina na eternidade. Finalmente encerro com Hebreus no capítulo 12, versículo 1 e 2. Nesses versos nós temos aqui o nosso supremo modelo de perseverança. Nós também temos aqui o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos ver nesses versos que o próprio Cristo também tinha uma alegria. Ele tinha um alvo, a qual o levou a suportar a cruz no nosso lugar. Olha comigo, Hebreus 12, verso 1 e 2, texto muito conhecido. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A propósito, essa grande nuvem de testemunhas é lá do capítulo 11, de homens e mulheres que sofreram, que foram provados. Continuando, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Concluo com uma canção de Stênio Marcius, um dos meus compositores favoritos. Na canção chamada O Tapeceiro, ela diz algo muito parecido com a ilustração que eu usei no início desse sermão. Olha o que ela diz, algumas estrofes dessa canção. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica
tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é verdadeira, a Tua Palavra que nos lembra que nós iremos sofrer, que é fato, é inevitável que nesse mundo quebrado, marcado pelo pecado, mesmo que temporariamente debaixo do domínio do diabo, nós iremos sofrer. Mas Pai, nós queremos bendizê-lo, nós queremos glorificar o Teu santo nome, porque o Senhor usa até mesmo o pecado para o nosso bem, o Senhor usa até mesmo o diabo para o nosso bem, o Senhor usa todas as circunstâncias das nossas vidas, para que de alguma forma o Senhor nos dê esse sobrenatural da alegria de saber que em nós, em meio às provações, o Senhor nos dá o privilégio de perseverarmos e sofrermos com esse alvo em mente, de que estamos sendo moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. A nós foi dado não só o privilégio de crermos nele, foi dom, a fé é um dom Teu, Senhor, vem das Tuas mãos, crer em Jesus, mas também vem acompanhada do privilégio de sofrermos por Cristo. Pai, nós temos diferentes áreas nas nossas vidas, de sofrimento, de privação, talvez na área da saúde, talvez na dificuldade da educação de filhos, talvez na perda de alguma coisa, talvez até mesmo por crermos em Cristo Jesus somos perseguidos, mas nenhuma delas passa desconhecida, Pai, são desconhecidas diante do Senhor. Senhor, nos ajude, livra-nos, Senhor, de nos tornarmos amargos nesse processo onde nós somos provados pelo Senhor. Nos conceda a graça de perseverarmos, nos conceda a graça de quando saímos da provação, olharmos para trás e termos a convicção de dizer que faríamos tudo de novo, porque quando nós, no final da provação, nós vamos entender finalmente algo que até então era desconhecido por nós, que muitas vezes de maneira misteriosa o Senhor usou, mas no final nós vamos agradecer por elas. Nos leva a essa maturidade, Senhor, ajuda-nos a crescermos no caráter de Cristo Jesus, ajuda-nos a sermos testemunhas de que mesmo em meio ao sofrimento, nós temos essa convicção de que não somos abandonados, nós temos a convicção que mesmo abatidos exteriormente, o homem interior está sendo renovado de glória em glória, nessa beleza que é o caráter de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa certeza que nós temos, obrigado por essa convicção que nós temos, que vem do Senhor. Ajuda-nos a louvá-lo, ajuda-nos a honrá-lo, para a glória e louvor do Teu próprio nome, Pai, no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.